Hoje é 17 de agosto de 2025. Eu venho falar com todos os líderes mundiais, líderes religiosos e todas as pessoas. É sobre o reino milenial, chegamos para esse tempo, e também apaziguar todas essas guerras para que haja paz e seja o início para esse reino, o início desse reino, que é um reino de 1000 anos, porque nós estamos no início, já se passaram 6 milênios desde Adão e agora nós iniciamos o 7º milênio, que para Deus é como um 7º dia. Então, para vocês entenderem isso, eu vou levar vocês a uma viagem. Eu vou abrir uma chave para que vocês entendam o motivo de todas as coisas, o motivo das guerras e por que temos que parar com esta guerra. Com essas guerras que estão aí acontecendo. No Oriente Médio, tem Ucrânia e Rússia e outras, as guerras comerciais, tudo isso é o nosso assunto que nós vamos conversar hoje. Eu vou abrir a chave principal para vocês entenderem o motivo dessas guerras e nós temos que parar com as guerras e irmos para o diálogo, que é o melhor caminho. Então vamos lá. Foi dada uma promessa ao Abraão. O Abraão era casado com Sara, era Abrão, casado com Sara. Sara era estéril, não podia ter filho. E ele seguiu a vida, né? Então chegou um dia, Deus entrou em contato com Abrão. E dessas conversas com Abraão, ele prometeu a Abraão um filho e que dele viria, nasceria os reis da terra. Sairia de Abraão os reinos, os reis, os príncipes e tudo isso. Mas a Sara era estéril. Aí aqui tem um mistério, a chave, preste muita atenção no que eu vou falar. Aqui é uma chave que os judeus vão entender do que eu estou falando e todas as pessoas religiosas vão compreender. Todas as pessoas, porque é muito simples a chave. O nome dele chamava-se Abrão. Aí Deus diz, olha, de agora em diante teu nome não será mais Abrão, mas será Abraão. Isso ninguém sabe, mas me foi mostrado. Isso era uma palavra de ordem para abrir os reinos. Então quando o nome dele foi decretado, foi dado um nome novo, Abraão, quando você cita essa palavra Abraão, primeiro vem Abra, de abrir. Abraão, então a palavra significa o quê? Abraão, os reinos, quer dizer, estava dizendo já no sentido de multidão. Abraão, já no plural, Abraão, os reinos, porque o nome Abraão é de abra, abrir, começar, iniciar os reinos. Então, esse nome era a palavra de comando, o nome de comando, e dali começou a nascer os reis e toda aquela promessa veio se cumprindo, como reis, sacerdotes e juízes e todo aquele reino que veio da descendência de Abraão. Aí você vê também que Sara, era o nome da mulher dele, era Sara. E ela tinha uma doença que ela era estéril. Se ela era estéril, ela tinha uma doença no ventre. Ela não podia ter filho. Então aí Deus dá a palavra de comando para ela ficar curada.
Veja que ele muda de Sara para Sarai. Sarai. Então, quando você pronuncia essa palavra Sarai, você vai dizendo o quê? Fique sarada. Sarai. Sara. Fique sarada. Essa era outra palavra de comando. E essa palavra de comando para Sara, ela, passou-se o quê? Se eu não me engano, eu não tenho precisão se ela tinha 75 anos ou era 79 anos. E ela teve o filho Isaac depois de 10 anos. Veja que essa pronúncia do nome dela veio fazendo efeito. Passou-se 10 anos, ela ficou totalmente sarada do ventre e ela teve o filho Isaac, que é o que a gente conhecemos como o filho da promessa. Então veja o sentido dessas coisas. Então vamos entender agora, aqui no Brasil, o povo, claro que eu estou falando com o brasileiro, mas eu acredito que esse vídeo vai chegar a muitas outras nações, mas aqui no Brasil, as religiões afro, que nós chamamos de afro para as religiões africanas, elas trouxeram muitas religiões que hoje que são reconhecidas como religiões malignas. Por quê? Porque as pessoas usam muito para fazer o mal contra alguém quando não gosta, ou para fazer o bem também com a gente, para se apaixonar, todo esse tipo de para ganhar dinheiro, tem todo tipo de crenças que as pessoas usam essas religiões africanas. Então é a religião, são crenças. Mas nessas religiões eles usam uma palavra que é exatamente Sara. Quando eles cumprimentam, essas pessoas que são, pode ser mulher ou homem, que são líderes, os líderes dessa religião, eles cumprimentam as pessoas como um saravá. Saravá, meu filho. Saravá, fulano de tal, saravá. Então eles se cumprimentam dessa forma, saravá. Da onde veio essa palavra saravá? Veio da palavra Sara, porque Sara significa sarar, ficar curado. Então, saravá, ele está dizendo, receba cura, receba saúde. É isso o significado da palavra saravá. E por que surgiu essas religiões? Essas religiões elas não tinham a tendência de serem malignas. Quando os primeiros que começaram a cultuar essa religião, a tendência não era de praticar o mal, mas era uma defesa. Por que eles usavam essa religião, esse tipo de defesa? Porque sabemos que em várias partes do mundo, o povo, não sei como expressar aqui, os grandes líderes do mundo buscavam o povo negro na África, então pegava esse povo para fazer de escravo, para escravizar. E eles escravizavam com muito açoite, não era uma escravidão simples, era açoitando, dando surra para trabalhar mais e produzir mais, era dessa forma. Era assim como aquele povo do judeu era escravizado no Egito. Vê como é que funciona, vê o sentido. Então o que acontece? Esse povo afro, esses povos que eram trazidos para ser escravo desses outros líderes, se sentiam humilhados e açoitados, escravizados. Então eles começaram a invocar deuses para a proteção deles. Então assim começou, aí esses povos que o escravizavam começaram a chamar eles de macumbeiro, de feiticeiro, essas coisas. Porque eles fazem, claro que se o camarada está apanhando e pegando muita surra, ele vai pedir, e não tem ninguém para proteger. Aqui no mundo, se não tinha a justiça do mundo, estava a favor dos opressores, então só restava já clamar a um Deus. E eles clamavam por um Deus, sabe? Não sei que tipo, se era o Deus
Criador, o Deus imaginário, eles clamavam por socorro. E claro que provavelmente, aí eu não sei, provavelmente eles podiam estar orando para matar essas pessoas que o oprimiam, ou seja, uma defesa, uma autodefesa. Então veja o que faz a exploração, a desigualdade, causa guerra, causa muito crimes. Crimes de todos os tipos. Então, para nós chegar a um objetivo, a um reino perfeito, nós temos que buscar a apaziguação, apaziguar todas as nações, os reinos, e estarmos em um só pensamento, em fazer o bem, na divisão dos reinos, investir melhor para a cultura do povo, na educação, no sentido financeiro, compartilhamento melhor. Então, vejam bem o sentido. Então, agora eu já vou dar a palavra de ordem. Haja paz em toda a terra e que o reino seja estabelecido e que ele se materialize entre nós. Então é isso que eu quero chamar a atenção de todos os líderes mundiais. Como atualmente nós temos visto a situação do mundo. Aqui no Brasil, agora nós temos grandes problemas com assaltos, prostituição e muitos outros problemas. Esses são os dois que estão muito, como é que se diz, falado nas redes sociais, nos meios de comunicação, nos jornais. Eu acho que são mais publicados. Então, o que temos que fazer? Apaziguar todas as guerras, apaziguar, parar com as guerras. Eu sei que é gasto milhões para fazer uma guerra. Só aquela viagem que os Estados Unidos fez para ir lá no Irã, para destruir aquela casa subterrânea, que eu me esqueci o nome que eles chamam, mas vou chamar casa subterrânea, que é uma área de proteção, que é subterrâneo. Foi gasto milhões só para fazer aquela viagem. A bomba, quanto custou aquela bomba? Quanto custou um avião desse para fazer uma guerra, para matar? Só para desfazer um projeto de guerra. Então vejam bem. As grandes nações, hoje nós temos muitas nações que estão poderosas financeiramente, ricas financeiramente. Como Estados Unidos, China, Brasil, Rússia e tantas outras. Israel é muito rico em tecnologia, em sabedoria desse tipo. Então é necessário que haja paz para termos um bom reino entre todos e tenhamos a paz e a prosperidade. Então é isso. É acabar com essas guerras e procurar levar, como é que se diz, essa guerra comercial que estamos tendo. É procurar melhorar, tanto, por exemplo, aqui no Brasil nós temos muitos tipos de minério, mas nós não temos como é que se diz, materializar o equipamento que faz a produção. Eu me esqueci o nome que eu... Por exemplo, nós temos o material, o insumo, mas os Estados Unidos têm as fábricas que transformam isso em matérias, coisas necessárias para as pessoas, para construção, para carro e tecnologia, tudo que é necessário. Então, aí é que está a parceria.
ter um bom preço e os Estados Unidos também se aliar e fazer um preço que não seja mal nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos, nem para qualquer outra nação. Acabar com essa ganância de sempre a sua nação querer ser a melhor, mas sim uma ajudar a outra. Como está essa guerra entre Estados Unidos e China, e o Brasil e Rússia? Parece, na realidade, me parece que cada uma quer ser maior do que a outra para ser a cabeça dos reinos. Mas vamos pensar melhor e fazer dessa forma, trabalhando uma nação para ajudar a outra, ajudar as outras nações menores, que são menos, em termos financeiros, ajudar uma outra nação e melhorar esse termo de relação comercial, que eu não vou entrar muito nisso, porque eu não sou profissional dessa área, mas a minha ideia que eu estou passando para vocês é essencial, porque eu já mostrei para vocês a chave do problema, e eu vou mostrar outra chave para vocês saberem qual é o motivo da nossa guerra. Só um momento, depois eu vou falar sobre essa outra chave, que nesse vídeo que eu estou fazendo será considerada como uma chave, que eu já falei a primeira, mas vou falar a segunda. Então, olha só essa guerra ali na Palestina. Sabemos que toda a Palestina é do povo de Abraão. O povo de Abraão ali, primeiro a Sara na sua descrença, não sei, não posso classificar qual foi chamado de incredulidade, de descrença. Ela não creu no que o Senhor tinha prometido para ela, que ela teria um filho, mas ela se via estéril e estava cada vez mais velha. E ao se ver mais velha, disse, pô, não vai se cumprir o que foi prometido. Então ela ofereceu a criada dela, chamada Agar, e o Abraão gerou um filho chamado como é o nome dele? É o Ismael. Eu até parei aqui porque me demorou vir na mente o nome do primeiro filho de Abraão. Foi o Ismael. Depois veio o Jacó. E do Jacó nasceu Isaac. Não. Nasceu Isaac. De Isaac nasceu Esaú e Jacó. Então veja, por que eu estou citando os três primeiros filhos do Abraão? Veio primeiro o filho dele, o Isaac. Do Isaac nasceu Ismael, Esaú e Jacó. Não, Ismael é filho do Abraão. Abraão tem dois filhos, um chamado Ismael, outro Isaac. Do Isaac é que nasce Esaú e Jacó. Então veja que todo esse povo ali da Palestina é formado por esses filhos aí do início de Abraão, onde começou essa árvore genealógica chamada Abraão. Então veja que ali, se nós formos pesquisar, é uma árvore toda de Abraão. Por isso me foi dado palavra que deles também teriam reinos. Então agora, para nós entender todo esse problema de disputa por reino, de querer ser reino, reinar, essas coisas todas, temos que buscar a chave disso para entendermos o porquê que aconteceu isso. Então temos que voltar para Gênesis. Chegando em Gênesis, agora vamos saber o motivo de todo o problema mundial, de todas as guerras, de tudo. Vejam só, mesmo que você entenda, tem algumas pessoas que vê a história do Adão e a Eva como eles chamam de metáfora.
Outros creem como uma realidade. Eu creio como realidade. Porque se tem um princípio, um início, então tem que ter o começo com uma pessoa ou com um casal. Então tem que começar de um casal. Tudo foi feito de um casal de animais. Foi feito o macho e a fêmea e dali se procriou. Então a raça humana também começou com um casal. Mas é para entendermos melhor os motivos da guerra, vamos compreender o sentido disso. Mesmo que você compreenda como metáfora, vai ter o mesmo sentido de como compreender como uma realidade. Veja bem, Deus criou tudo até o sexto dia, todos os animais. E ali tinha uma raça chamada serpente. Essa raça de serpente era parecida com o homem. Por que se parecia com o homem? Ele era o serpente. Ele conversava com a Eva, com Adão. Veja que ele tinha mais conversa com a Eva. Então ele criou uma certa amizade com a Eva. Conversava e tudo mais. E veja que na hora da sentença para esse serpente, o que foi que Deus falou para ele? A tua sentença será: agora tu vai te rastejar. Então veja que ele era um sujeito que andava em pé. Falava, então ele era parecido ao homem. Antes da sentença, do castigo que ele recebeu. Ele passasse rastejante, serpente rastejante. Por isso que as serpentes são venenosas. Por isso que o pecado é tipificado em veneno. Como morte. Então, o que aconteceu? Então já tinha criado todas as raças animal e no meio dessa raça animal tinha esse sujeito essa raça chamada serpente. Era uma raça. Provavelmente ele tinha o serpente macho e a serpente fêmea. Porque esse serpente ele era o príncipe desse povo. Então se foi dado a ordem a ele se procriar, ele já tinha uma procriação, provavelmente. E já tinham relações, então ele já tinha descendentes de serpentes, serpentários, como alguns chamam. Mas também sabemos que Deus desceu, agora veja a criação. Um foi criado como raça animal, ou seja, você vai ver na terra como filhos da terra. Você vai ver na Bíblia chamado filhos da terra. E Deus, segundo Gênesis, Deus desce e diz, façamos o homem à nossa imagem. E ele criou o Adão do pó da terra. Fez o Adão, soprou em suas narinas e deu fôlego de vida. Então veja a diferença. O Adão tinha o sopro de Deus, o fôlego de vida de Deus, porque ele fez conforme a imagem dele, ou seja, imagem na minha concepção, eu acredito que é o que? Deus é igual a gente, igual a um homem. Nós somos parecidos com ele, a imagem e semelhança dele, então ele é igual a gente, em termos de aparência. Então ele fez parecido com ele e deu o sopro de vida dele. Então passou a ser o que? Uma alma vivente. Então tinha diferença do serpente, que era uma raça animal, mais parecido com o homem, que falava e tudo mais. E o Adão, que era o próprio imagem de Deus. E Deus deu aquelas ordens lá para ele dar nomes de animais, de frutas, essas coisas todas, e tudo que ele chamasse, aquele seria o nome, certo? Então ele prosseguiu fazendo esse serviço de Deus. E foi dado ordem a ele que não comesse da árvore de ciência, do conhecimento do bem e do mal. Né? Passa um certo tempo, Deus vê e vê o Adão solitário e diz, eu vou criar uma companheira para ti. E criou, segundo as escrituras, tirou uma costela e da costela fez a Eva, a companheira do Adão. Ou seja, a Eva é completamente
parte do corpo do Adão. Mas devido... Então prosseguiu eles como um casal. Continuaram ainda nessa inocência. Como diz que eles andavam nus e não se via, essas coisas todas. E todos eles andavam nus e não tinham vergonha. Até que a Eva... Agora você veja o sentido do serpente conversar muito com a Eva, do sentido metáfora ou realidade. Eu vejo como uma realidade. De tanto o serpente conversar com a Eva e dialogando e essas coisas todas e oferecendo conhecimento para ela, ela foi se tornando curiosa e se alimentou dessa palavra, desse ensinamento dado pelo serpente. Esse serpente a possuiu, ele alimentou ela com ensinamento, ou seja, alimentou ela com ensinamento, como diz, é como o homem vai seduzir uma mulher. Ele primeiro vai conversando ela, não é isso? Até ela se entregar à pessoa, ao homem. Então isso fez o serpente. Ou seja, esse serpente ele pegou, ele já tinha o povo dele, a fêmea dele, mas ele tomou Eva, que era noiva do Adão. E ensinou ela tudo isso e ensinou sobre sexo. Então ele possuiu ela sexualmente. Vocês podem ver isso na mensagem A Semente da Serpente de William Marion Branham. Vocês podem ler que lá está sobre isso. A Semente da Serpente, Casamento e Divórcio. São duas mensagens dadas por William Marion Branham. E vocês podem digitar isso no Google. Então o que aconteceu? A Eva aprendeu agora sobre sexo. E ela leva esse conhecimento sexual para o Adão. Ela já estava contaminada, ou seja, ela misturou o sangue dela com uma raça animal. Ela cruzou a raça desse povo de Deus, misturou com uma raça animal. Então ela cruzou o sangue. E ela leva esse conhecimento sobre sexo para o Adão. E o Adão também possuiu ela sexualmente. Então ela teve um casal de filhos e acreditamos que esses dois filhos chamados Caim e Abel, eles eram gêmeos de pais diferentes. Ou seja, o Caim era filho do serpente com a Eva e o Abel era filho do Adão com a Eva. Então você vê lá quando Deus volta e visita eles no Éden, aí chama eles e conversa e faz como é que se diz? Um juízo, um julgamento entre os três, que foi o serpente, o Adão e a Eva, faz um julgamento entre eles e dá as sentenças. A sentença do Adão foi o qual? Foi: por causa que tu destes ouvido à tua mulher, agora tu vai ter que trabalhar e do teu suor sustentar. Tu e a família, a esposa, né? Então veja, a sentença do Adão foi essa. É por isso que hoje nós trabalhamos arduamente para conseguirmos alimentos, todas essas coisas. E aí tem outra chave que você pode entender agora. Aqui no Brasil, no meio dos trabalhadores populares, aquele povão, aqui a gente chama povão, que é aqueles povo do meio do povão, trabalhadores. Quando eles verem um sujeito trabalhando ali no meio do sol quente, quando o trabalho é pesado, aí geralmente eles falam como brincadeira, todo castigo para corno é pouco. Isso é subconsciência do que o Adão recebeu, ó. Corno. O Adão foi traído, corno. Por isso que corno, aqui no Brasil,
é chamado para homem que foi traído. Mas em espanhol, corno é chifre. Ou córneos no plural é córneos e corno no singular. Então veja que chifre tem esses dois sentidos, de traído e de poder. Veja que foi tirado É esse o sentido. Você vai entender do que eu estou falando. Então, esse é o sentido real do que aconteceu no Éden. Isso é subconsciente das pessoas. Por isso que eles falam isso quando eles verem alguém trabalhando num serviço bem pesado. Eles falam dessa forma. Todo castigo para corno é pouco. Ou, eita, castigo para corno. Eles falam dessa forma. Que aqui no Brasil o sentido... Corno é um sujeito que foi traído pela esposa. Que a mulher cometeu, traído aqui é o mesmo que adultério, que cometeu adultério. Então veja que isso é um subconsciente que veio do Éden. Então aqui está o sentido da coisa, para vocês entenderem o sentido de tudo. O motivo das guerras, o motivo das nossas diferenças. Mas se nós olharmos, prossegue, o Adão e a Eva foram expulsos do paraíso, passaram a viver nessa terra que hoje nós estamos. O serpente foi condenado a virar cobra de verdade, de serpente rastejante, que hoje a gente vê muitas por aí, tem de todo tipo de serpente e de todas as cores. Tem serpente de todas as cores, agora você vai entender o motivo de ter serpente de todas as cores. O livro de Gênesis, o primeiro mundo do Adão até o Noé, ele não tem muita explicação. Ele é um mundo que foi resumido a explicação para ficar guardado em segredo, para ser revelado para esse tempo. E eu estou revelando para vocês. Então veja, que logo essa descendência do Caim, eles se tornaram exploradores da terra, no sentido de exploração de minérios, essas coisas. Eles atuavam na área de ferro, de aço, de instrumentos musical, tudo que era de equipamentos que eles foram sendo alumiados talvez na mente deles, isso aí eu não sei explicar, mas eles foram sabendo explorar e materializar, como ferro e demais coisas, como hoje nós temos. Também hoje nós materializou muitas coisas que nós temos hoje, como aço, ferro, alumínio, todo tipo de ferramentas e instrumentos, e tudo que é necessário para uma vida melhor para o homem, para a raça humana. Vou falar para o homem, não vou falar para a raça humana que conta macho e fêmea, homem e mulher. Para a raça humana. Então melhorou a nossa vida. Então é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para apaziguar a guerra. Porque hoje, quem sente uma dor de dente, um problema dental, vai a um dentista e resolve o problema e pode restaurar, se não der para restaurar, arranca e acaba aquela dor sem sentir dor. Aplica uma anestesia e faz um tratamento e você fica com a saúde restaurada sem sentir dor. Então nós ainda temos esse milênio todinho para viver a raça humana na Terra. Então qual é o meu conselho que eu quero levar para todos os líderes mundiais? Para nós não perdermos toda essa bênção que nós já conquistamos, que nós temos hoje, como transportes, como na área de saúde e tudo que nós temos hoje, como na área agrícola. Hoje nós temos máquina que podemos trabalhar muito mais para nós e nós viver uma vida melhor. Hoje as pessoas chegam a viver 80, 90, 100 anos, tem gente que chega a perfeita saúde. Por quê? Porque nós temos uma vida melhor. Porque já temos um equipamento para trabalhar na área mais pesada. Essa área onde o serviço é mais pesado, mais terrível. Então hoje a pessoa chega com 50, 60 anos com aparência jovem, já estão bem jovem ainda.
Mas alguns anos atrás, se você for fazer uma pesquisa, tinha gente que chegava aos 40, 50 anos já estava com totalmente aparente, bem velho. Então por que melhorou? Por causa da tecnologia. Isso é muito bom para a raça humana. Então veja, vamos voltar para a história de Gênesis, que foi um resumo de Gênesis. Sabe, então vimos que a descendência do Caim, eles exploraram todos os minérios da terra. Então eles eram inteligentes. A descendência do Adão, através do Sete, eles eram mais aquele povo agrícola. Eles viviam mais da agricultura, da criação de animais. Parece que logo naquele tempo era a criação de animais, essas coisas todas. Que era esqueci aqui o nome, como é que chama? É parte de agricultura de criação de animais. Então tudo é parte agrícola, que é na área rural, né? Então veja que ficou os dois povos crescendo, pelo lado e pelo outro. Tem alguém que vai perguntar, mas espera aí, como que o Caim se reproduziu? Para você entender isso, você vai ver que o Adão e a Eva tornaram a coabitar e Deus deu outro filho varão a quem pôs o nome de Sete. E ele teve filhos e filhas. Naquele tempo, um homem para entrar na puberdade, parece que ele chegava em média de 100, depois dos 100 anos, de 100 a 120 anos é que ele entrava na puberdade. Ou seja, o que eu quero falar puberdade é quando ele começa a gerar filho. Então eles eram crianças, olha o tempo de criança que levava. 100 a 120 anos. Para poder chegar na fase adulta, onde ele começasse a gerar filho. Então nesse tempo, o Adão teve filhos e filhas, fora o Caim e o Sete, que são os dois citados na Escritura, porque o Abel foi morto. Então, é lógico que o Caim tomou irmã dele e se casou com a irmã, e foi gerar descendência. E a Escritura diz que ele se separou, ou seja, gerou filho por um lado, e o povo do Adão com a Eva com Sete se geraram por outro lado. Então, se você for olhando as Escrituras, quando chega quase 2000 anos depois, eu não sei precisar o tempo, não tem como precisar o tempo, mas quase 2000 anos depois, vamos dizer depois de 1500 anos, vamos botar mais ou menos assim. Tem aquela passagem assim, ó, e vindo os filhos de Deus, as filhas dos homens, tomaram para si a que mais lhe agradava os olhos. Tomaram para si suas esposas, suas mulheres, tinham relação sexual, e dali nascia filhos gigantes na terra, de grande renome. Veja que, preste bem atenção nessa palavra, de grande renome na terra. Isso é uma chave, é uma palavra-chave, de grande renome na terra. Quando fala-se pessoas de grande renome, está falando de pessoas de caráter. Não é isso? Então veja, a descendência do Adão cresceu pelo um lado, a descendência do Caim pelo outro. Eu vou explicar uma coisa antes de eu chegar nessa... Não, vamos completar isso aqui. Então eles chegaram aqui nesse quase 2000 anos depois e se misturaram. Ou seja, começou a misturar essa raça com essa raça do serpente. Aí é que está o sentido da multidão de cores que nós temos hoje na Terra, de pessoas, de muitas cores das pessoas. Hoje nós temos pessoas brancas, um pouquinho mais... Tem várias cores, só branco, tem gente branco clarinho, aí vai várias cores até chegar a moreno, de moreno tem várias peles de cor e assim até chegar ao negro. Então aí é que você vê o sentido do que passou a ser. Ou seja, lá no início, que foi como é que chama? Que foi um adultério, agora passou a ser uma experiência aqui no final. Veja que nessa mistura gerou pessoas de todas as cores e Deus viu que aquilo era bom. Nasceu pessoas de grande renome na terra. Mas também o que acompanhou junto
depois dessa mistura, se multiplicou a perversidade, a iniquidade, homens com homens e a violência e muita perversidade se multiplicou depois desse tempo. Então o que acontece? Deus trouxe o dilúvio, certo? Então ali acabou aquele povo. Mas veja que nessa mistura, eu vou agora falar um outro mistério lá do início para vocês entenderem do problema do adultério. Vamos supor aqui, essa raça do serpente, se ele era o serpente, ele era o filho da terra. Ou seja, hoje nós sabemos que tem os filhos originários da terra. O que são os filhos originários da terra? São o povo indígena. Eles são os filhos da terra. E o povo branco se acha um povo mais superior. Mas agora, diante de Deus, nós somos todos iguais. Fique bem claro isso. Mas eu estou falando no sentido lá no início. Então veja que, vamos dizer que esse primeiro serpente, ele poderia ser um índio. Porque veja que todas as escrituras falam numa linguagem indígena. Ela fala de tribos, dessa forma. É de uma linguagem indígena, que é usada no meio dos índios. Então veja que a primeira linguagem era uma linguagem indígena. Então esse serpente da raça animal, ele tinha pele escura, um pouco mais escura. E o Adão e a Eva, brancos. Por isso, agora você vai entender por que se multiplicou as cores. Então, quando misturou esse serpente, misturou com a Eva, misturou o sangue. E esse Caim, provavelmente ele saiu o quê? Ele saiu com uma pele mais escura. E o Adão com a Eva que gerou o Abel, saiu, o Abel tinha uma pele mais clara, porque branco com branco vai nascer branco. Mas um mestiço, um moreno com uma mulher branca vai nascer um mestiço. O Caim era um mestiço. Esse foi o problema do Caim, que ele se sentia diferente dos outros. Quando eles começaram a crescer, é lógico que ele começou a exclamar a cor dele: por que eu sou mais escuro do que vocês? E ele começou a se sentir diferente. Ele começou a se exclamar. Provavelmente ele perguntava para Eva, perguntava para ele: por que eu sou diferente de vocês? O Adão sabia que ele era filho de adultério? Provavelmente não. Isso aqui é um pensamento meu. Pode ser que ele não tratava muito bem o Caim, por ser o filho de um adultério. Então ele dava mais atenção para quem? Mais atenção para o Abel. E isso causou uma inveja no Caim. Porque ele se sentia rejeitado. Ele via o Adão dar mais atenção para o Abel. Veja que o Caim traz o melhor do campo, o melhor de frutas, de tudo que tinha de melhor no campo, ele trouxe e ofereceu o sacrifício. Provavelmente o Adão olhou e não deu muita atenção, só, muito legal, deve ter falado de alguma forma assim, simples, mas não deu tanta atenção para aquele sacrifício. Mas o sacrifício do Abel, que ele matou um cordeiro, provavelmente fizeram aquela festa, um cordeiro assado, e eles comendo cordeiro, e aquela festa, e o Caim se sentindo rejeitado e viu que o sacrifício do Abel foi melhor do que o dele. Causou uma festa, ele via talvez a alegria do Adão, da Eva, e aquela festa, talvez já tinha mais filhas, e aquela festa alegre, e ele se encheu da inveja, ainda não sabia o motivo, porque ele se sentia diferente, porque ele era realmente diferente, porque ele era filho de um adultério. E também ele tinha pele mais escura do que as dos outros. Os outros eram brancos. Então veja o sentido da coisa. Agora,
quando esse Caim pega uma das irmãs e leva e gera um povo aqui para o outro lado, então esse povo que ele gerou eram o quê? Eram mestiços, então começou a gerar uma pele escura. Porque se for você pegar, se um homem for casando, um homem e a mulher for cada vez mais casando, um com o outro e cada vez um homem mais escuro, a mulher mais escura, vai cada vez mais escurecendo a pele, até que chegou a pele negra. Você veja que a pele negra veio dessas duas misturas. Por quê? Porque se você olhar os povos originais da Terra, são os índios, eles têm o cabelo lisinho, bem lisinho. Veja os japoneses, os chineses, os coreanos, os indígenas que tem na Amazônia, os índios da Amazônia, os original, tudo tem um cabelo bem lisinho. Eu estou falando dos original, não os mestiços. Porque já tem muito mestiço já socializado no meio do... Já misturado com o povo, né? Com a outra raça. Mas o Adão e a Eva, eles tinham cabelos cacheados. Eles eram loiros e brancos, ruivo. Então vejam essa mistura e o que deu que gerou essa experiência e veio a multiplicação das pessoas em termos de cores. Veio pessoas de várias cores. É fácil você fazer isso, é só você analisar. Veja, veja o japonês e os chineses, como eles quase não se misturam com outras raças, como eles são puros, como eles continuam sendo uma raça, eles são parecidos indígenas. Se você olhar, eles são da mesma espécie dos índios da Amazônia, esses índios que são do meio da mata. Tem a mesma característica. E o povo americano são branco, loiro do cabelo, geralmente cacheado. Agora tem muita mistura também, já tem muitas misturas. Já tem o povo mestiço já está muito mestiço. Mas veja que se o americano se casa com a americana, os dois brancos, vai sempre ter descendentes brancos. Mas se você mistura americano com japonês, aí você vai começar a ter os mestiços. Que eu vejo o povo brasileiro, a América Latina, quase toda, é onde veio gente de todas as outras nações. Vieram trazendo o povo, porque o povo vieram explorar essa outra parte do mundo. Então vinham trazendo gente de outras nações, africanos e de todas as nações. E nessa que eles vieram trazendo aqui para a América Latina, esse povo foram se misturando. Então hoje nós temos pessoas de todas as cores. Isso é uma coisa boa. Eu vejo agora de duas formas o Gênesis. Primeiro, eu analisei como um adultério, uma traição, mas depois a gente vê como uma experiência. Que hoje nós temos multidões de pessoas misturadas. Aí é que vocês podem ver a importância do Jesus Cristo. Ele foi quem fez todo esse serviço. Por que foi ele que fez? Então ele, sabendo de tudo isso, ele veio, ele mesmo sendo o Criador, veio, se materializou num corpo para redimir a humanidade através do sangue dele, né? E dessa forma, ele se entregou porque ele sabia o que tinha sido tudo no começo. Ele sabia que a raça humana não tem culpa do que aconteceu. Ninguém tem culpa. Nós não temos culpa desse passado, desse início que começou lá no Éden.
Então, quando nós chegamos já no mundo, a gente já, geralmente hoje, de alguns anos para cá, não sei, eu acho que desde o início, sempre encontramos um mundo cheio bem difícil de viver, né? Lutando de todas as formas, lutando para trabalhar, lutando por dignidade, lutando para não errar, lutando para não cair em tentação. Então tudo se acaba em luta. Por isso a questão da educação, a importância dos ensinamentos verdadeiros das Escrituras para nós não cairmos novamente nos erros do passado. Eu estava na religião, eu chamo religião, mas é chamado de igreja. E nós estudamos muito sobre Apocalipse e tempos vividos, e Apocalipse e o reino de Cristo. Então, nós estudamos muito isso e chegou um tempo que eu tive visitas espiritual. Mas para mim veio de forma como, eu vou dizer como um batismo chamado, ou como uma incorporação de um ser espiritual, eu acredito do próprio Deus, que possuiu o meu corpo, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo e eu ficava muito perturbado e entrei numa luta grande de espiritual e religiosa. Porque no meio da religião eu tinha aprendido sobre o Apocalipse, sobre todas aquelas coisas e sempre tem um ensinamento meio de lutar para estabelecer o reino de Cristo. Mas aí eu entrei dessa forma. Quando eu estava nessa religião, começou a acontecer isso comigo e eu fiquei desesperado e falei com alguns líderes, mas eles não me compreendiam do que estava acontecendo e não podiam me ajudar. Então eu saí do meio deles e disse, eu vou fazer isso sozinho, eu vou estabelecer. Mas ao ir estabelecer sozinho, eu vi que é impossível fazer isso. Então eu tentei, mas eu vi as grandes dificuldades, começou a trazer grandes problemas na Terra, na humanidade. Então eu pensei, não, eu tenho que ir com uma boa, tem que ser na base do diálogo. A educação, o diálogo está acima de tudo. No bom sentido. Eu digo, quando a gente conversamos, dialogamos e chegamos a uma compreensão, a um entender o que nós temos que fazer pela humanidade. O que todos os líderes mundiais têm que fazer pelo povo, pela humanidade. Então é isso. Qual é a minha ideia? No início eu pensei várias vezes, porque eu aprendi muito que ia ser, a Terra vai ser destruída com bombardeios atômicos, todas essas coisas. Mas eu cheguei e eu estava pensando nisso. Mas me veio várias vezes que Deus não quer isso. Não é da vontade de Deus bombardear a humanidade. Como não era a vontade dele de destruir com dilúvio. Ele destruiu por causa do quê? Por causa da perversidade. Então não é a vontade de Deus destruir a humanidade. Ele quer que a humanidade viva bem, sejam felizes, estejam bem prósperos em tudo, em todos os sentidos. Mas por causa dessa perversidade, da violência, todas as coisas, é que ele destrói a humanidade. Então eu passei por um problema eu entrei numa guerra espiritual muito grande e eu acabei perdendo tudo que eu tinha. Quase nada que eu tinha, acabei perdendo. Como casa, carro, mas era tudo coisa simples, não tinha nada de riquezas grandes. Sempre fui pobre e
no sentido material, e mesmo assim ainda perdi o quase nada que eu tinha, até minha família, até minha filha, eu só tenho uma filha. Então até minha filha hoje vive com a minha mãe, vive próximo de mim, mas como eu não a crio, eu não vejo ela diretamente como a minha filha, recebendo diretamente a minha cultura, os meus ensinamentos. Então ela vai receber o ensinamento da mamãe, das minhas irmãs e da família onde ela convive. Ela vive próximo de mim. Mas veja então, a questão para o nosso tempo é isso, é procurarmos o diálogo, apaziguar, acabar com todas essas guerras de imediato. Eu decreto que seja apaziguado e parem com essa guerra. De imediato, que seja apaziguado e essas guerras sejam paradas. E que haja paz na terra e que nós todos podemos prosperar, viver cada um vidas dignas. E como eu falei, todos os líderes, cada nação, procurar uma nação ajudar a outra. Viver numa união melhor, procurar explorar com sabedoria todos os minérios que nós temos para explorar com sabedoria, de uma forma onde não danifique, onde não prejudique tanto a natureza. Investir em educação, não uma educação básica só para prosperidade, mas a educação completa, desde da convivência moral, tudo que for necessário para a pessoa ter uma vida digna. Desde a música, do entretenimento, das redes sociais. Como nós estamos vendo ultimamente a situação daquele sujeito que está com um grande problema por ele ter um programa de YouTube que tinha aquele problema lá com jovens, com adolescentes, crianças e adolescentes. Então temos que melhorar tudo isso, acabar com esse tipo de exploração e procurarmos levar a educação verdadeira, uma educação completa, conforme os ensinamentos de Deus, ter essa compartilhação maior para que aquelas pessoas mais simples também tenham direito, tenham o direito e poder criar seus filhos com mais qualidade, alimentar com qualidade. Então é isso que nós precisamos. É o início do reino milenial. Esse reino de 1000 anos ainda. Temos até o final desse milênio. Ainda vão ser ainda pessoas carnais, necessitados de alimentos. De carne, de peixe, de aves, das plantações, de verduras, de tudo que é necessário, de legumes, e tudo que tem na terra. O milênio ainda é dessa forma. Então, vamos lutar para apaziguar e compartilhar mais. Vamos fazer de tudo. A nação que tem o minério, ter o preço, fazer preço bom para outra nação que pode transformar esse minério em matérias necessárias para a humanidade. Então, nós podemos ver o preço do adultério,
da desobediência, que custou muito caro e até hoje custa muito caro para a humanidade. Para uma criança que quando nasce nesse mundo, tendo somente a mãe ou tendo somente o pai,